Vai um cafezinho aí? Fala galera, eu sou o Felipe Xavier e esse é o Cafeína número 3, o segmento aqui do CoffeeX que eu indico coisas. Hoje é sexta-feira e eu vou indicar algumas pílulas de cafeína muito legais para você curtir no seu fim de semana ou até mesmo nas próximas semanas. No último episódio do Cafeína, eu indiquei um canal do YouTube, um aplicativo e um podcast. Hoje eu vou indicar um livro, um site e um texto do Medium. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Bom, pessoal, hoje é dia 17 de julho e o Brasil ainda se encontra afundado na pandemia do novo coronavírus. Eu continuo trabalhando de casa e nesse período muita gente falou que estava com dificuldade para consumir algumas coisas, para ler, para estudar, enfim. Enquanto de um lado você tem um monte de gente que estava sendo super, ultra, mega produtivo, muita gente estava tendo dificuldade. Eu meio que me encontrei já nesses dois momentos. Talvez no começo da pandemia eu sofri um pouquinho mais para ser produtivo, mas agora eu acho que eu tô no meio a meio. Eu não sou 100% produtivo o tempo inteiro e não sou 100% à toa o tempo inteiro ou estou com dificuldades o tempo inteiro. E nesse período eu comecei a ler alguns livros. Eu geralmente lia um livro de cada vez, mas nesse momento eu comecei a ler alguns livros de cada vez. Então eu estou lendo 3 livros atualmente, só que eles são de conteúdos completamente diferentes. Eu sempre tenho um livro de literatura que conta uma história, eu sempre tenho algum livro que contribui para mim na minha vida, vamos dizer, para quem não é cristão como eu, quando falar isso soa estranho, né? Mas é alguma coisa que fale sobre cristianismo, alguma coisa que contribua para o que eu chamo de minha vida espiritual. E eu gosto de ler coisas também que contribuem com a minha profissão, que me levam além. Se você não sabe, eu sou redator, eu escrevo coisas e eu trabalho com redação de conteúdo. E para escrever conteúdo legal, eu preciso usar ferramentas para isso. Uma das ferramentas que mais se usam para escrever e contar histórias é a ferramenta do monomito. E aí é onde eu vou entrar com a minha primeira indicação, que é o livro O Herói de Mil Faces, do escritor Joseph Campbell. O Joseph Campbell é um escritor norte-americano. Ele nasceu em 1904 e ele é considerado uma das maiores autoridades em mitologia do mundo. Isso aconteceu na vida dele, esse interesse aconteceu quando ele ficou fascinado pelos costumes dos indígenas e ele encontrou 2 livros na biblioteca de New Rochelle, no estado de Nova York, que é onde ele morava, um trabalho sobre os índios iroqueses e um livro de ensaios de Franz Boas. Isso está descrito no livro dele. E em 1927, o Campbell viajou para a França com o propósito de estudar a Idade Média francesa, a cultura provençal, mas aí ele acabou descobrindo Ulisses, de Joyce e a arte moderna. Ele desistiu do projeto inicial e partiu para Munique, onde estudou sânscrito, filologia indo-europeia, mas esse entusiasmo dele só aumentou quando ele começou a estudar Freud, Jung, hinduísmo. E no final disso tudo, ele decidiu criar essa obra reconhecida como uma das maiores influências sobre o monomito. Bom, esse livro foi lançado em 1949 e em 2011 a Time colocou esse livro na lista dos 100 melhores e mais influentes livros escritos em inglês, desde que a revista foi fundada em 1923. Mas eu preciso fazer um comentário antes de indicar esse livro para você. Eu não vou indicar esse livro para você que gosta só de ler literatura. Esse livro ele não conta uma história linear, na verdade ele não conta uma história.
O que o Joseph Campbell fez? Ele estudou todos os mitos conhecidos de diversas culturas diferentes ao longo de toda a história da humanidade e ele começou a achar coisas em comum, ele começou a achar similaridades. Ele consegue achar similaridades na história de Maomé, na história dos mitos gregos e ele consegue traçar uma jornada em que nem sempre todos os heróis passam por cada passo dessa jornada, mas esses passos estão em algum momento da jornada que é conhecida hoje como a jornada do herói. E se você não sabe, ela inspira livros, filmes, talvez até novela que você veja. Esse cara é uma inspiração clara. Se você pensar em O Senhor dos Anéis, se você pensar em Matrix, se você pensar em Star Wars, tudo isso tem ali a jornada do herói desenhada. E todas as pessoas que criaram essas histórias, eles não negam em momento nenhum que eles foram grandemente influenciados pelo livro do Joseph Campbell. Uma coisa importante é que, como eu disse, esse livro ele não tem uma história linear, ele é um livro acadêmico. Então ele é um livro difícil de ser lido. Ele é muito filosófico, ele trata muito com antropologia e em alguns momentos ele descreve algumas histórias dos mitos, mas sempre passando pela análise do Joseph Campbell e pela comparação. Não é fácil ler esse livro. Às vezes o Joseph Campbell ele entra em algumas viagens assim muito loucas em que eu acabo a página e eu falo, putz, eu preciso voltar para eu digerir isso aqui. Tem coisas que eu preciso pesquisar, porque ele cita muitos mitos, e eu não conheço todos os mitos. Existe mito pra caramba no mundo, se você não sabe. E é um assunto que eu curto também, entender os mitos e entender todas essas histórias. Mas, se você tem curiosidade, e principalmente se você é um produtor de conteúdo, se você escreve, se você quer trabalhar com cinema, se você quer aprender a contar histórias de um jeito legal e que vai fazer com que as pessoas se conectem com os seus personagens, esse livro é obrigatório. Existem alguns livros que foram lançados depois que a galera traz mais ou menos o conteúdo do Campbell de forma mais fácil, de forma mais palatável. Talvez você pode começar por esses. Eu não sei exatamente os nomes deles, eu sei que tem alguns. Talvez eu possa ler e indicar aqui depois. Mas eu quero dizer que esse é de extrema importância. Eu ainda não acabei de ler o livro, eu estou mais ou menos na metade dele. Mas tudo que eu vi até agora já me abriu a mente de um jeito muito grande para poder começar a contar histórias de um jeito muito mais bem-sucedido e de um jeito que vai se conectar muito bem com quem está lendo aquilo que eu escrevo. Então, leia Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces. A segunda coisa que eu quero indicar é para trabalho. Então talvez você não vá usar no seu fim de semana, se é que você vai descansar no seu fim de semana, mas talvez você tenha um freela para fazer no fim de semana, ou talvez você trabalhe no fim de semana mesmo. Se não for esse o seu caso, você pode usar semana que vem sem problema quando você for trabalhar, mas você pode usar para relaxar também. Às vezes você vai sentar para ler um livro e você pode usar isso que eu vou indicar. Eu vou indicar o site noisly.com. Tá aí na descrição do post, mas é noisli.com. Esse site é basicamente um site que ajuda você a se concentrar. Eu não sei se todo mundo é assim, mas quando eu preciso sentar para fazer alguma coisa, para escrever ou para ler, eu preciso de algo para manter o meu foco naquela atividade que eu estou fazendo. Eu tenho muito problema em prestar atenção. Eu me disperso muito fácil. Às vezes, se eu estiver escrevendo e tiver silêncio, se passar uma moto na rua, ela me desconcentra. Se eu ouvir um mosquito fazendo barulho no meu ouvido, me desconcentra. Então, o que eu faço é usar música. Mas, às vezes, nem a música, ou às vezes nem o gênero certo de música, ele consegue me concentrar do jeito que eu quero. E aí, eu conheci esse site há algum tempo atrás, não sei se foi 1 ou 2 anos atrás, uma indicação do meu amigo Gabriel Tuller, que é um podcaster também. Ele indicou esse site. E o que esse site faz? Ele tem sons que você ativa e configura. Então você vai entrar lá no site, tem o desenho lá de chuva. E aí você clica
e aí começa o barulho de chuva. Se você quer o barulho de vento, aí você clica lá no barulho de vento e ele tem um barulhinho de vento para você. Você quer o barulho de um foguinho no fundo? Tem lá, de uma, como se fosse uma lareira. Você quer o barulho de uma cafeteria? Você tem lá. Como você está ouvindo aqui no podcast, eu sempre uso o som de uma cafeteria. Você sempre ouve um monte de gente, como se eu estivesse numa cafeteria mesmo. É um dos meus lugares preferidos em todo o mundo. Todo lugar, às vezes que eu viajo, eu tento achar uma cafeteria legal. E você consegue configurar o tanto que você quer de cada som. Então, se você quer mais barulho de chuva e menos barulho de vento, você consegue fazer essa configuração. Você quer barulho de onda do mar e você quer, muito alto e você quer, talvez, o barulho da floresta um pouquinho mais baixo. Tudo isso é configurável dentro do Noisly.com. O que eu faço é... Às vezes eu misturo música com esses sons. Então, às vezes eu coloco um pouquinho de música no fundo e aí eu controlo o sonzinho da chuva, um sonzinho de vento e eu vou fazendo essas mixagens. É como se você fosse o seu DJ da concentração. E isso me ajuda pra caramba, às vezes, quando eu tô travado criativamente ou quando eu tô pensando em muita coisa e eu quero relaxar pra ler um livro ou eu quero relaxar pra escrever. Eu uso o Noisly e uso música ou às vezes eu uso só o Noisly e funciona pra caramba pra mim. É legal se você tentar, então vai lá no Noisly.com. E a última coisa que eu vou indicar hoje é um texto do Medium. Esse é um jabá, um alto jabá, vamos dizer assim. Eu escrevi um texto em 2018, mais precisamente em dezembro de 2018, que eu coloquei o título de O Super-Homem é mais homem do que os homens. E eu escrevi esse texto falando sobre o Superman e falando por que ele é o meu herói favorito e por que eu acho o símbolo do Superman tão importante. Eu já citei esse texto aqui no Coffee X, quando eu gravei o Coffee X número 3, que eu falei sobre o Superman. Aparentemente dá pra ver que o Superman é o meu herói favorito, né? De longe. E aí no Coffee X número 3, eu falei, o nome do episódio é O Escoteiro Mais Famoso do Mundo, porque o mundo ainda precisa do Superman. E aí eu falei em podcast algumas coisas que eu achava sobre o Superman e eu falei sobre a importância do símbolo para a sociedade em que vivemos hoje. E eu me inspirei nesse texto que eu escrevi lá em 2018. É um texto que eu tenho muito carinho, eu escrevi com muito carinho, principalmente por ser o meu herói favorito, e é meio que traduzindo o que eu estava sentindo naquele momento. E talvez você entenda por que o Superman é tão legal. Ao mesmo tempo que ele é tão legal, é tão difícil a gente se conectar com ele, mas que quando algum cara acerta em retratar o Superman, ele acerta pra valer. Do mesmo jeito que quando erram, eles erram pra valer. Vide Liga da Justiça, que saiu recentemente. Ou Batman vs Superman, apesar de eu achar o filme legal, mas o Superman não é a melhor coisa do filme de forma alguma. Então, vão lá, o link do texto tá aqui na descrição do podcast, e eu não quero me gabar, mas ele é um dos textos mais lidos do meu Medium, ele tem mais de 2.000 leituras, então eu recomendo que você vá lá, dá uma lida, deixe seu comentário lá no Medium, é de graça, você não precisa pagar nada para acessar esse conteúdo, e deixa a sua opinião também sobre o que eu indiquei aqui hoje. Então é isso, recapitulando as minhas indicações, o primeiro é o livro O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, o segundo é o site Noisly.com e o terceiro é o meu texto O Super-Homem é mais homem do que os homens, do Medium. Tudo isso vai estar linkado aqui na postagem do episódio. Para fechar aqueles recadinhos legais, sigam o Coffee X e me sigam também nas redes sociais. O Instagram do Coffee X é @CoffeeXPodcast. O meu Instagram é @lip, L-I-P. Depois vem um B. Meu arroba é difícil pra caramba, gente. Mas talvez você procurar Felipe Xavier, você vai achar mais fácil. É @lip, L-I-P, B, Xavier. É isso. É mais fácil vocês irem lá no Instagram do Coffee X Podcast e lá tem o meu arroba também. Deixe seu comentário se você curtiu Cafeína e se você curtiu as minhas indicações. Espero que você tenha um ótimo fim de semana e até semana que vem. Valeu!